eu organizei aqui algumas ideias, algumas provocações a respeito deste tema, do controle da corrupção. Como foi anunciado, eu sou promotor de justiça em São Paulo há 21 anos e estou presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Tive a oportunidade de me dedicar academicamente ao tema do controle da corrupção, quando construí a minha tese de doutorado sobre este assunto na Faculdade de Direito da USP, sob orientação do professor Miguel Reale Júnior, e nos últimos anos venho coordenando uma campanha nacional de combate à corrupção, a campanha Não Aceito Corrupção, e, desta maneira, venho trazer algumas colocações a respeito deste tema. Não posso deixar de começar essa minha abordagem situando, contextualizando essa questão. O Brasil vive um momento importante da sua história. Aliás, dois aspectos que eu quero falar de momento. Primeiro, mais recente, que agora, no mês de junho, nós tivemos uma movimentação atípica no nosso país. As pessoas saíram às ruas, reivindicaram, junho e julho, havia muitas pautas, né? Muitas pessoas criticaram, dizendo que havia vandalismo, que havia depredação, mas nós não podemos pegar a exceção e, por causa da exceção e do problema pontual, desconsiderar. Tenho certeza absoluta que esse movimento de junho e julho será estudado longamente ainda pelos cientistas sociais, pelos antropólogos, porque é um momento que marcou a história do país. E havia um denominador comum. As falas das pessoas têm um denominador comum. As pessoas estão insatisfeitas com o estado de coisas, as pessoas não estão aceitando a corrupção como uma regra generalizada, as pessoas não estão aceitando isso como algo natural, algo banal, né? E nós vimos muitos jovens, muitas pessoas de diversas idades, famílias, vindo às ruas reivindicar, lutar e mostrar o seu ponto de vista contra a corrupção. Aliás, marcou uma das passeatas aqui em São Paulo, perto da votação da PEC 37, que aconteceu exatamente no jogo do Brasil. Brasil-Itália, Copa das Confederações, 35 mil pessoas saíram às ruas dizendo não à PEC 37. As pessoas percorreram ruas da cidade e terminaram essa passeata abraçando o prédio do Ministério Público, dizendo que queriam não impunidade, não corrupção e um Ministério Público com poder de investigação. Foi o recado transmitido pelas pessoas naquele dia. Importante que se diga o seguinte: aquele foi um movimento da sociedade civil. Quem organizou aquela passeata foi o Dia do Basta. Não era o movimento do Ministério Público. O Dia do Basta que tomou essa iniciativa. E o que é importante? Num dia de jogo da seleção brasileira, contra a Itália. Portanto, aquela ideia de que só o futebol, só o esporte une o país, que é o fator de ligação, se relativizou nesse momento, porque uma causa maior de interesse da sociedade levou as pessoas a irem às ruas para gritar contra a corrupção. Também não podemos deixar de dizer, de pontuar, de registrar, que o Brasil vive um momento importante, ainda está em construção, relacionado ao julgamento do mensalão, da ação penal 470. Não entro no mérito desse processo, não entro no mérito dos fatos. Esse mérito está sendo examinado pelo Supremo Tribunal Federal, mas é importante que se diga que o Brasil está tendo a maturidade, está tendo a possibilidade de examinar um caso importante da história do país, do ponto de vista do volume de fatos, volume de réus e complexidade, talvez o processo maior que a Suprema Corte já examinou. Isso não é algo banal, né? Isto é sinal de que as instituições funcionam, que a justiça se distribui, né? Também não é banal e não é insignificante o fato que, em 2010, um governador de Estado aqui do Brasil, José Roberto Arruda, saiu do Palácio do Governo para a prisão por praticar a corrupção, né? É bem verdade que 17 dias depois ele saiu da prisão, mas ele permaneceu preso durante um período. A sua vida política está marcada por este fato, né? Isso é sinal de que as coisas começam a mudar. Muitas pessoas dizem, não, isso não tem jeito, não tem solução, né? É assim mesmo. Eu discordo. É necessário ter visão
De conjunto, é necessário examinar o processo histórico. É uma questão cultural. A corrupção é um problema cultural. E mudanças culturais acontecem ao longo das gerações. Não acontecem de um dia para o outro. Os fatos se sucedem, o processo histórico se consolida e as situações se modificam. Portanto, nós não podemos olhar um único fato. Com certeza, daqui a um tempo, a avaliação disso que aconteceu aqui em junho no Brasil terá uma grande importância, né? Hoje talvez a gente não tenha a dimensão disso. O julgamento do mensalão terá uma grande importância. Essa sucessão de fatos terá uma grande importância. Mas o que é fácil perceber? Gente detentora de elevadas parcelas de poder político e econômico são alcançadas pela lei, são alcançadas pelo Ministério Público, são alcançadas pela Justiça. Pessoas que há algum tempo atrás se consideravam intocáveis, inatingíveis, hoje são atingidas pela lei, começam a ser punidas, e essa sensação de impunidade começa a ser revertida. Aliás, eu costumo dizer que esse é um importante legado deste caso. Reverteu-se a percepção de que a impunidade é uma regra absoluta em relação à corrupção no Brasil. O Brasil acompanhou este caso e ainda acompanha. Vamos descontar as demagogias, as visões com desconhecimento dos fatos, aqueles que defendem o punir por punir sem o devido processo legal, que é inaceitável. Só se acredita em distribuição de justiça com devido processo legal, com o Ministério Público, com a advocacia e com o Poder Judiciário. Aliás, já que estamos falando disso, e aqui é um momento problematizante sobre as coisas, eu quero dizer a vocês que eu defendo a instituição de mandatos para os ministros do Supremo. Eu acho que isso seria muito saudável. Tem um ponto da minha exposição aí, que eu falo sobre a questão do máximo 2 mandatos para o Legislativo, que, na verdade, é a essência da República, né? O que é República? República é alternância no poder, né? A escolha dos ministros do Supremo é uma escolha política. É razoável que eles permaneçam nesta condição durante o mandato. E se renovam as energias, os ares, porque o comportamento da sociedade é dinâmico, é interessante para a sociedade que essas pessoas deem lugar para outras pessoas. Então, eu acho que a ideia do mandato para o Supremo, para o STJ, de 8 ou 10 anos, seria uma ideia muito saudável. Assim como limitar o número de mandatos no Legislativo, por que um deputado permanece 40 anos no Congresso? Isto é república? República não é alternância no poder? Vocês conseguem perceber que isto é fator gerador de corrupção? Eu afirmo isso. Isto é enraizamento no poder. E o enraizamento no poder gera corrupção. Portanto, nós precisamos postular e lutar por isso. Máximo 2 mandatos. Se nós temos máximo 2 mandatos para o Executivo, por que não termos a mesma regra no Legislativo? 2 mandatos para vereador, 2 mandatos para deputado estadual, 2 mandatos para deputado federal, 2 mandatos para senador. Se é tão oneroso, se é tão difícil, se é tão pesado, por que sacrificar brasileiros que se dedicam tanto pelo país? Vamos repartir o ônus com todos, né? Vamos instituir o limite ao número de mandatos para que todos possam assumir o encargo, como síndico do condomínio. Ninguém quer ser síndico do condomínio, tem que ter um rodízio, né? Então vamos instituir o rodízio, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado, na Assembleia Legislativa. É saudável. O enraizamento no poder não é bom. Assim como não é bom o nepotismo, né? Eu falo disso, que isso é um fator de corrupção também, o abuso do poder de contratar em cargos de confiança. Isso é um problema sério que o Brasil tem. A nossa máquina é inchada, a nossa máquina é grande. A Constituição de 88 instituiu a regra do acesso ao cargo público por concurso público. Algumas pessoas dizem, mas o concurso burocratiza, a pessoa fica lá e não é tirada mais do cargo. Mas olhem por um outro lado, é a garantia da seleção dos melhores, é a garantia da meritocracia, que se corrija o problema de retirar da administração pública os maus, né? Não é porque o hospital está ruim que você vai matar os doentes. Isso não resolve o problema do hospital, né?
Então, vamos melhorar os sistemas de punição, mas não vamos abrir mão do concurso como regra fundamental. Portanto, vamos diminuir o número de cargos de confiança. Porque quando há número excessivo, existe um campo fértil para o quê? Para o nepotismo. E o nepotismo é abuso do poder de contratar. Aqui na América do Sul existem 3 países que são padrão de controle da corrupção: Chile, Colômbia e Uruguai. O Chile é o melhor. Os padrões de controle da corrupção do Chile são padrões europeus. E o Chile se notabiliza pela redução da máquina pública. Poucos cargos de confiança. Pouco nepotismo. Aqui é o contrário. Eu me lembro um tempo atrás, um prefeito acusado de nepotismo, sendo entrevistado por uma repórter. Ele nem se abala. Muito tranquilo, começa a responder as perguntas, e diz que o fundamento é bíblico. Está no Evangelho de Mateus. Primeiro os teus. Portanto, há justificativas bíblicas, né? É impressionante a criatividade e a facilidade para justificar o que parece injustificável. Pois ele não se abala e responde isso com muita tranquilidade. O que mostra que a nossa corrupção, na verdade, ela é realmente cultural, né? Ela é realmente, está enraizada nas práticas, nos usos e costumes. Recentemente, presidentes de poder foram flagrados usando aviões oficiais para ir a festas de casamento, jogos de futebol e outras situações, entre aspas, sociais, né? E é impressionante a disfarçatez como eles, entrevistados, afirmam que eles têm o direito a isto. Pararam para pensar por que eles fazem essa afirmação? Porque eles acham que o patrimônio público lhes pertence. Porque a linha divisória entre o público e o privado se perdeu. Ela se tornou uma linha tênue, cada vez mais fraca, né? Então, veja, nós também vamos colocar a mão na consciência, nós fazemos a nossa parte. Nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. As pessoas não vivem numa dimensão coletiva. Qual de vocês toma conta da praça do bairro? Ninguém toma conta da praça do bairro. Ninguém toma conta da biblioteca pública. As pessoas cuidam do que lhes diz respeito, do que é individual. Se não se preocupa com o coletivo, o político chega ao poder e ele vai na mesma linha. Patrimônio público não é de ninguém, eu posso fazer o que eu bem quiser. O avião, que é um equipamento público, eu posso usar para ir onde eu bem quiser, porque o patrimônio público não tem dono, né? Isso mostra que, na verdade, quando há esta afirmação tão cínica de que o uso das aeronaves é algo natural, é porque se entende que o patrimônio público pertence a eles. As origens disso estão lá atrás, vêm lá desde a colonização do Brasil, quando se criou um sistema de exploração patrimonialista, em que as pessoas vieram aqui para sugar a riqueza do país. Isso vai se perpetrando ao longo dos tempos. Então é uma questão complicada e cultural. Tem um outro exemplo muito interessante, quando se fala de cultura da corrupção, aqui na América do Sul. Nos anos de chumbo na Argentina, frequentemente cidadãos eram abordados pela polícia. E quando a polícia abordava os cidadãos, criou-se o costume do cidadão dar ao policial um peso. Dava um peso para o policial, tinha paz. Era o preço da paz. Um peso. Um peso para cá, um peso para lá. Fica tudo bem e a pessoa não é incomodada. Até que um indivíduo muito esperto, a dúvida se é argentino ou brasileiro, né? Esse indivíduo percebeu que ali havia a galinha dos ovos de ouro. E ele providenciou uma farda e começou a achacar as pessoas, só que ele cometeu um erro capital. 5 pesos. Chamou a atenção, né? Manchete do Clarim: preso porque cobrava acima do que se praticava. Então vocês vejam que a corrupção é realmente um problema cultural, sério e grave, porque se ele continuasse cobrando da tabela, nada aconteceria, né? Mas voltando aqui,
as minhas colocações, que eu trouxe aqui no PowerPoint para vocês. Como eu disse, o caso o julgamento do Mensalão, ele traz para nós um legado histórico importante, primeiro, porque se instituíram ali novos parâmetros de valoração de provas em matéria de corrupção que poderão, eventualmente, influenciar o sistema de justiça. Também o aumento do grau de interesse da sociedade pelo tema da corrupção, assim como a reversão da percepção da impunidade como regra absoluta. Eu falei disso agora há pouco. Eu vou intercalar a minha apresentação com algumas imagens que vocês veem aí. Esta imagem foi no seminário que nós organizamos em dezembro, no Memorial da América Latina, em que as pessoas vestem a camiseta da campanha Não Aceito Corrupção. A imagem muito forte ali com a mão do memorial, né? Eu vou intercalando algumas imagens para que vocês tenham, para ficar mais leve a apresentação. Do ponto de vista histórico, vou passar rapidamente em relação aqui, da Roma Antiga, vem essa prática baseada em patronos e clientes. Na Europa do século XVII, juízes, embaixadores que ganhavam pouco, se não recebessem presentes, faliriam, né? Não havia crítica pelo simples fato de receber presentes, mas haveria se aceitasse presentes exagerados, ou se fizessem demais pelos presentes recebidos. Essa parte histórica, vamos pular, vamos avançar um pouco mais. Aqui tem algumas questões interessantes que eu quero trazer para vocês. Eu disse que na Escandinávia eu tenho um foco de autocontrole da corrupção e baixa percepção, né? E dá para entender. Você sabe com quem estar falando? Na Suécia é crime. Dá cadeia na Suécia. Você sabe com quem está falando, que nós sabemos que aqui no Brasil é uma prática, infelizmente, corrente, né? Que, na verdade, se a gente para um pouco para refletir a respeito dessa prática, ela desafia o princípio da igualdade, né? Por trás disso existe esse desafio, né? Pois na Suécia é crime. Talvez aí dê para se perceber por que os índices de corrupção da Suécia são diferentes, né? Existe uma relação direta com o desenvolvimento educacional e de informação, relação direta e solidez da democracia. Se a gente examina o mapa do mundo, as regiões em que o controle da corrupção é melhor, o norte da Europa, a Nova Zelândia, são regiões extremamente positivas em relação ao controle da corrupção, e o oposto é a África Ocidental, leste europeu, América do Sul. Ali você tem instabilidades das democracias, você tem problemas no sistema de educação, você tem problemas relacionados à organização dos partidos, liberdade de imprensa, né? Então, essa somatória de fatores representa um conjunto, um cenário propício para a prática da corrupção. Na cultura democrática, a corrupção passa a ser vista como um escândalo. Antes era um tema da elite, né? Temos essa ideia do cientista norte-americano Robert Klitgard, que fala sobre a questão da concentração do poder, né? O monopólio mais poder discricionário, menos transparência geram corrupção. E a opinião pública instável avulta aí o papel da mídia na moldagem das opiniões. Isso é muito importante. As pessoas, elas têm uma percepção da corrupção de acordo com o que elas sabem, de acordo com o que foi noticiado, né? Vou contar um caso concreto meu. Eu era promotor da cidadania, hoje promotoria do patrimônio público e social, e peguei um caso ali que envolvia um ex-presidente da Câmara, e houve uma investigação toda e me chamou a atenção que aquele caso começou, aquela investigação começou, porque um grande jornal publicou matéria de página inteira, divulgando o escândalo. Imprensa cumprindo o seu papel investigativo. Ótimo, né? O caso foi resolvido, a punição foi aplicada, as responsabilidades foram promovidas. Procurei o mesmo repórter, o da matéria de página inteira. Sabe o que ele respondeu para mim? Essa matéria não interessa para o jornal. Portanto, os cidadãos que procuram se informar sobre corrupção por aquele veículo leram o escândalo e não leram o que aconteceu ao final. Qual conclusão que chegaram aquelas pessoas atentas, de boa memória, que queriam saber sobre aquele caso? Deu em pizza, não é verdade?
Se a notícia do que aconteceu depois não foi dada, e se o jornal diz que não foi dada porque não dá ibope, porque não vende jornal, a gente percebe aí o seguinte: a percepção da corrupção, ela não corresponde à corrupção real. Porque a percepção ela está relacionada àquilo que se toma conhecimento através da mídia. Se a mídia não divulga partes da história, fica difícil a gente ter uma compreensão clara sobre o que efetivamente acontece. Por isso eu costumo dizer em palestras, em conversas com jornalistas, que quando se fala sobre controle da corrupção, a mídia tem um papel extremamente importante. A mídia tem que ser responsável. Não é só divulgar o escândalo, mas tem que divulgar o que aconteceu lá na frente. A aplicação da punição, o processo, a promoção das responsabilidades. Existe uma responsabilidade grande e importante da mídia em relação aos cidadãos. E o direito humano fundamental, Congresso de Direitos Humanos, o direito humano fundamental, a informação. Isso é um direito humano fundamental. E o jornalista desrespeitou quando disse que aquela notícia não interessava. Isso é violação a direitos humanos praticado pela mídia, que sonegou a informação do jornalista. Não achem vocês que eu estou querendo dizer que o Ministério Público promove todas as responsabilidades. Não. Nós estamos tocando a ponta do iceberg. Estamos longe disso. Porque as pessoas não denunciam, porque o Estado não é suficientemente aparelhado, porque o nosso poder de investigação ele é questionado. Né? Nosso poder de investigação é questionado, mas o Congresso Nacional, por 430-9, entendeu que o Ministério Público deve poder investigar crimes. Né? Então, existe uma montanha alta para escalar, um longo caminho a percorrer, não é fácil. Nós estamos distantes do ideal. Né? Nós erramos muito, mas também acertamos bastante e procuramos representar o interesse da sociedade da melhor maneira. Né? Portanto, esta colocação para mostrar a importância do papel da mídia em relação ao controle da corrupção. Né? Aliás, quando se fala em controle da corrupção, às vezes eu escuto as pessoas dizerem: não, mas não tem como acabar, vamos acabar com a corrupção. É impossível extinguir a corrupção. Vamos colocar os pés no chão. Não adianta ter esta linha de pensamento, porque é uma utopia. A corrupção não pode ser extinta. Estou falando com todas as letras. Não tem como extinguir a corrupção. Tem como extinguir a violência? É possível extinguir a violência? É possível extinguir a desigualdade entre as pessoas? É impossível. É impossível acabar com a corrupção. A corrupção ela é controlável, mas ela não é extinguível. Assim como a desigualdade, assim como a violência, assim como tantas situações. E como que você controla? Não na base do improviso. Não é por obra do acaso que a corrupção será controlada. A corrupção ela se controla através de medidas concretas, estratégicas, planejadas, voltadas para esse controle. Eu estou sobrevoando algumas coisas, falei aqui, mencionei agora há pouco a questão dos cargos de confiança, isso é uma questão importante, a questão do reposicionamento da mídia, a questão do reposicionamento das pessoas, tendo a sua responsabilidade na sua atitude. Né? O policial rodoviário para o motorista. O senhor estava dirigindo em alta velocidade. Né? O filho está dentro do carro. Ele abre a carteira e oferece dinheiro para o guarda para não ser multado. Né? O filho vê a cena. Qual a conclusão que a criança tem? Que precisamos ser corruptos. Que esse é um padrão de conduta, porque o comportamento do pai é modelo para o filho. Se ele vê o pai fazendo, é porque é assim que as coisas funcionam. Né? E aí, nós vamos na direção daquilo que é terrível, daquilo que a gente tem que lutar contra, que é a naturalização da corrupção. A naturalização da corrupção é absolutamente abominável. Essa campanha Não Aceito Corrupção, que eu vou mostrar para vocês já os vídeos, o objetivo da campanha é justamente reverter o processo de naturalização da corrupção. Eu fui entrevistado pelo Jô Soares no ano passado,
E a primeira pergunta que ele me fez foi: doutor, um pouco de corrupção não é normal? Não é assim que as coisas funcionam mesmo? Foi a primeira pergunta que ele fez, né? E nós precisamos sempre responder vigorosamente não. Não aceito corrupção, né? Na verdade, eu sempre gosto de dizer nas palestras, quando eu falo sobre este assunto, eu idealizei e coordenei essa campanha, mas eu não sou o dono da campanha, não aceito corrupção. Eu vim aqui também com o objetivo de fazer com que vocês participem desta luta. E todos podem se engajar, e vejam, com atitude simples. Nós estamos vivendo a época das redes sociais. As redes sociais derrubaram ditaduras no norte da África. A Primavera Árabe foi articulada pelas redes sociais. As passeatas de junho foram articuladas pelas redes sociais. As redes sociais têm um poder incomensurável. As pessoas não estão se dando conta ainda. Os meios de comunicação convencionais estão começando a ficar preocupados, porque as pessoas estão migrando da televisão para as redes sociais, começando a ficar preocupadas. Sucessos, grandes celebridades estão se construindo a partir das redes sociais. Estou falando isso porque a campanha Não Aceito Corrupção está na internet, tem um site nãoaceitocorrupção.com.br. Todos estão convidados a acessar. Tem uma página no Facebook. Ali há muitos conteúdos relacionados à luta contra a corrupção. Portanto, se vocês, em algum momento das vossas vidas, se perguntaram o que eu posso fazer para controlar a corrupção? Estamos falando de algumas coisas, eu estou propondo mais algumas. Há um espaço virtual em que informações sobre o controle da corrupção são disponibilizadas e as pessoas podem compartilhar, as pessoas podem curtir, as pessoas podem colocar banners da campanha nas suas capas de perfil, podem recomendar aos amigos que façam o mesmo. Eu estive em Maringá agora em agosto, participar de uma caminhada com os estudantes da Unifama e dar uma palestra lá dentro do que eles chamaram de Gincana do Conhecimento. Sabe qual foi o tema da gincana? Uma semana, estudantes de Direito e Administração. Campanha Não Aceito Corrupção. Durante uma semana, eles fizeram jogos, redações, debates a respeito deste tema. Eu dei a palestra na segunda-feira. Na terça-feira, os estudantes, por iniciativa deles, criaram uma comunidade Não Aceito Corrupção Maringá. Eu não pedi. Eles criaram e começaram a reproduzir conteúdos que eles buscavam na página original, né? O poder multiplicativo disso é inimaginável. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que mostra o bebê e os efeitos devastadores da corrupção, ele foi visto por um menino de 6 anos de idade em Curitiba, coincidentemente, no Paraná. Ele viu esse vídeo e o pai dele chegou em casa à noite. Pedro, 6 anos de idade. Falou: pai, a corrupção destrói as crianças? O que você faz em relação a isso? Quais são as suas providências? E o pai é promotor, coincidentemente. O pai participava de um movimento lá no Paraná, Paraná Sem Corrupção. Movimento Paraná Sem Corrupção. O pai nos procurou, pediu autorização para exibir o vídeo lá. Foi exibido na Rede Globo do Paraná durante bastante tempo. E mais do que isso, por causa da atitude do Pedro, de 6 anos de idade, esse vídeo foi exibido em todas as escolas públicas do estado do Paraná. E seguido de um debate a respeito do tema da corrupção. Então, estou mostrando alguns pequenos exemplos cotidianos que todos podem fazer. Não podem dizer que não tem nada a fazer, tem muito a fazer. Colocar o assunto em pauta na família, na escola, na igreja, no clube, com os amigos. Ano que vem tem eleições. E é momento de escolhas conscientes. A cada 4 anos são feitas escolhas. E dali, depois das escolhas, vêm as consequências. Então, que as pessoas saibam fazer as suas escolhas. Que aconselhem aqueles que estão próximos a fazer boas escolhas. Escolhas conscientes. Eu não estou falando de A, B, C ou D. Eu estou falando de escolhas conscientes. De gente honesta. De gente que tenha compromisso com políticas públicas, que tem uma história de dignidade. Temos agora a lei da ficha limpa, que faz um filtro, não resolve tudo, mas melhora, né? Vamos questionar os nossos representantes
Queremos 2 mandatos no máximo. Por que 4, 5, 8 ou 10? Por quê? Se é tão sofrido, se é tão doloroso, por que não reduzir e limitar o número de mandatos? Vamos ver a resposta do candidato. O candidato vai pedir voto, vamos perguntar a ele o compromisso que ele assume em relação a isso. Portanto, muita coisa pode ser feita, basta que se queira, né? Na passeata, nós tínhamos, quando uma passeata de 200 mil pessoas, 200 mil repórteres, todo mundo com câmeras de vídeo, com máquinas fotográficas, né? Como dizia aquela antiga propaganda do TSE, o povo é o patrão. Genial. O povo é o patrão. O povo governa. Falta o povo saber disso, né? Falta o povo saber das consequências da escolha mal feita, né? Aquela história de um pé de sapato antes e outro pé depois da eleição, da churrascada. Será que o voto vale um pedaço de picanha? Será que o voto vale um par de sapatos? E as pessoas que falecem porque não têm acesso à saúde por causa do dinheiro que foi desviado e não chegou lá no investimento que deveria ter sido feito. Quanto tempo eu tenho, Simval, mais? 10, 15, 20? Estou bem? Então tá bom. Portanto, o mito da extinção da corrupção, e no mundo, deve ser visto dessa maneira, é um mito, não é? Corrupção não se extingue, corrupção se controla com medidas estratégicas, com políticas públicas, com vontade política, instituindo setores dentro do governo dedicados ao controle da corrupção, com educação para a cidadania, com transparência, portais de transparência. Já ouviram falar da Lei de Acesso à Informação? Ferramenta vital para o controle da corrupção. Agora é necessário aprender a usar essa lei, porque não adianta ter a chave do acesso e não saber como organizar a informação. Esse é o grande desafio. O jornalista, o cidadão, as pessoas aprenderem a lidar com esta ferramenta que é vital para o controle da corrupção. Porque quando você fala em controle da corrupção, o grande ingrediente é a transparência. Já disse o ministro da Suprema Corte americana, Brandeis, a luz solar é o melhor desinfetante. O que é isso? Transparência. Transparência é um grande ingrediente importantíssimo. Os atos escusos são praticados dentro do ambiente opaco, não transparente. A corrupção também deve se observar como um problema social internacional. A corrupção não é um problema brasileiro. Eu disse que na Escandinávia a situação é melhor, mas vamos enxergar as coisas bem. Há corrupção na Europa, sim. Há corrupção nos países ricos, sim. Só que lá ela é mais visível, mais combatida e mais punida. A punição ela é percebida com mais tranquilidade, com mais facilidade, né? Aqui a corrupção ela é mais capilarizada. É no exemplo do pai que quer corromper o guarda de trânsito, né? Do quitandeiro que é visitado pela vigilância sanitária e dá dinheiro para não ter a sua casa interditada. Mas não é só isso, porque a gente pensa sempre, quando pensa em corrupção, diga se vocês concordam comigo ou não, a gente pensa na corrupção na esfera pública, não é verdade? Do político corrupto, do agente público corrupto, existe muita corrupção privada. O síndico do condomínio superfatura o capacho e lesa os vizinhos. Compra num valor mais alto, recebe uma comissão e prejudica o vizinho. Isso acontece. Grandes contratos com comissões subterrâneas, nas relações privadas. Portanto, a corrupção existe no terreno privado também. A pessoa dá dinheiro para o gerente passar na frente dos outros na fila do restaurante. Isso é corrupção. E as pessoas têm a sua parcela de responsabilidade. Porque se existe o corrupto, vamos combinar que existe o corruptor. Que a corrupção é um fenômeno de natureza bilateral. Não é unilateral, não é verdade? Eu tenho a fonte de onde vem o abastecimento da corrupção. Certo? Então, é importante ter clareza sobre essas coisas. O caráter privado da corrupção é grave, precisa ser combatido, precisa ser punido. Os pactos empresariais contra a corrupção são importantes, né?
e as pessoas fazerem a sua parte, para não alimentar a corrente da corrupção, né? O empresário que é achacado, denunciar, promover as responsabilidades, correndo todos os riscos, mas sendo corajoso em prol do seu país, de mais justiça. É necessário romper essa situação, que é danosa, que é nociva, e dando dinheiro e alimentando, não se vai conseguir resolver essa situação. É necessário tomar uma providência, é necessário ter coragem, né, para romper essa situação. Bom, fator cultural, eu falei da perda da linha divisória entre a esfera pública e a esfera privada, a questão dos aviões, né? Nos países de cultura ocidental moderna, em que a corrupção é nítida, a corrupção é menor, mais visível e mais condenada. Fator histórico brasileiro, colonização, patrimonialismo. Essa Fernanda Paes Leme, ela postou esta foto, quando eu estava falando do poder das redes sociais, dia 2 de outubro do ano passado, ela postou esta foto no Instagram. Segunda imagem mais acessada no planeta. Segunda mais acessada no planeta na manhã do dia 2 de outubro. Estou ilustrando só a questão do poder das redes sociais, porque realmente contamina, multiplica e dissemina a mensagem. Todo mundo aqui tem Facebook, tem Instagram. Então vocês podem compartilhar. Nãoaceitocorrupção.com.br, está ali os conteúdos à disposição de vocês. No Brasil, esse problema do varejo, que eu já disse, a responsabilidade da mídia, a impunidade, a demora, a falta de punição também é importante, e a falta do profissionalismo na estrutura burocrática estatal. É necessário que os bons exemplos da esfera privada sejam sempre aproveitados. Na esfera privada, nós temos a dinâmica da premiação do bom desempenho, não é verdade? E nós temos a punição do mau desempenho. Se nós queremos controlar a corrupção, precisamos saber aproveitar os bons exemplos. Bons funcionários públicos, premiados pela produtividade. Maus funcionários públicos, punidos exemplarmente para que se perceba que a eficiência deve prevalecer. Aliás, a eficiência é um princípio administrativo que consta na nossa Constituição, assim como o princípio da publicidade, de onde nós encontramos a fonte para a ideia da transparência. A eficiência também deve nortear as ações na esfera pública. Essa questão do individualismo que eu comentei, vale a pena realmente refletir a respeito disso, né? Que é um problema que não é só nosso, né? O individualismo que caracteriza a existência das pessoas, isso é algo que nos atinge e atinge, na verdade, o mundo todo. A priorização do individual, pouco interesse pelo coletivo, isso ameaça o princípio da isonomia. Já ouviram falar de um sociólogo polonês que se chama Zygmunt Bauman? Zygmunt Bauman é considerado o principal sociólogo no mundo hoje. E ele é o autor da teoria da modernidade líquida, né? Vocês talvez estejam pensando assim, promotor está louco. O que tem a ver modernidade líquida e sociologia de Bauman com o controle da corrupção? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque as ideias do Bauman, resumidamente, enunciam o seguinte: no passado, as pessoas mantinham relações duradouras, estáveis e sólidas. As pessoas entre si, as relações de trabalho, o universo relacional era um universo de relações mais sólidas, mais profundas. As pessoas não consideravam as outras descartáveis. Hoje as pessoas consideram as outras descartáveis. O vínculo com a ética é um vínculo tênue. Não há valores. E Bauman diz o seguinte: isso é o que se chama de modernidade líquida. Por quê? Imagina o líquido, ele se amolda em qualquer recipiente, no copo, no prato, né? Isso é inerente à forma de agregação das partículas líquidas. Elas se acomodam, né? Então as relações entre as pessoas, elas caminharam nessa direção da liquidez.
Como elas são líquidas, como não há respeito a valores, como não há respeito à ética, que importa o patrimônio público? Que patrimônio público? Corrupção, eu tenho a ver com isso. Não é? Eu me lembro uma vez dando uma aula de direito penal na faculdade e falava sobre a questão da segurança pública. Né? E dizia que era obrigação do Estado e também responsabilidade da sociedade. O aluno levantou bravo e me questionou: como assim responsabilidade da sociedade? Eu pago impostos. Portanto, eu cumpro a minha obrigação. Não tenho nada mais a ver com isso. Paguei impostos, lavei as mãos. Esta é a lógica do individualismo. Né? Essa é a lógica da instantaneidade, da efemeridade das relações, da modernidade líquida, que contribui diretamente para o problema do controle da corrupção. Né? Se as relações elas são mais estáveis, se os valores são mais respeitados, né? Se existem referências familiares mais sólidas, você tem melhores condições de ter estes controles, de ter a prevalência dos valores. Perceberam a ligação que as coisas têm entre si? Pois essa crise de valores éticos acaba gerando a consequência justamente do problema da naturalização da corrupção. Tanto é assim que, em dezembro de 2000, na Assembleia Geral da ONU, delibera-se que o tema deve merecer tratamento global. Né? Portanto, aí se constrói, em dezembro de 2003, a Convenção de Mérida, que é o principal diploma jurídico internacional relacionado ao controle da corrupção. Algumas questões, alguns problemas. Eu vou até onde o tempo permitir, porque tem muita coisa a falar e eu não quero ficar cansativo. Simval, você me corta. Não me deixa falar, que promotor, quando começa a falar, não para mais. Né? Ainda mais quando se trata de um tema que realmente é importante para todos nós. Mas vejam, nós a desatar estas práticas complexas tornam este fenômeno da corrupção abrangente e de difícil combate. O segundo nó aí é de importância capital. Desequilíbrio entre os três poderes. Todos vocês já ouviram falar dessa história de tripartição do poder. Hã? Aquele velho indivíduo sempre mencionado, Montesquieu, né? Tripartição do poder. Já ouviram falar disso? Né? Rasga e joga fora. No Brasil não tem nada disso. No Brasil quem manda é o executivo. Por uma simples razão. E o mensalão, a origem do mensalão é essa. Aliás, não é só mensalão em Brasília. Eu fui promotor em Tapsirica da Serra, lá tinha mensalão. O prefeito dava mesada para os vereadores para aprovar os projetos de lei do prefeito. E assim acontece no Brasil inteiro. O legislativo é peça decorativa. Quem tem poder no Brasil é o poder executivo. As pessoas dão importância ao executivo. Façam um exercício vocês mesmos. Você votou na eleição. 3 meses depois, você lembra em quem votou para o executivo? Lembra. Lembra em quem votou no legislativo? Às vezes não. Por quê? Porque o legislativo está esvaziado. Porque o legislativo serve para dar homenagens, para dar nome em praça. O legislativo é peça decorativa. Nós estamos vivendo o que se chama de hipertrofia do poder executivo. E essa hipertrofia tem relação direta com a questão da corrupção. Né? Porque o legislativo, ele existe não só para fazer leis, mas ele deveria também fiscalizar o executivo. Não deveria ser uma peça decorativa. A ideia do Montesquieu, quando criou a tripartição, é que os poderes se intercontrolam, não é verdade? E isso gera um equilíbrio, que é o que a sociedade espera. Agora, quando você tem um poder excessivo nas mãos de um dos três, você tem um desequilíbrio nocivo para a sociedade. E esse poder excessivo decorre do quê? Da posse da chave do cofre público. A posse da chave do cofre público gera poder executivo, gera poder excessivo ao executivo. Solução para isso: resgate do valor do legislativo. Escolha de bons representantes. Escolha de pessoas que tenham a força necessária para reequilibrar a balança. Porque tem alguns no legislativo que são pessoas que fazem a diferença, que sabem se impor, que sabem fazer com que o legislativo fiscalize.
Então temos que fazer boas... Não, porque ele é amigo de fulano, amigo da vizinha de Beltrano. Isso não é critério de escolha de um representante no legislativo. O critério é o compromisso com a sociedade, o compromisso com o interesse público, a seriedade da história, a seriedade das propostas. Isso é critério de escolha. Portanto, o desequilíbrio entre os três poderes é uma questão a ser, sim, equacionada e resolvida, né? Aliás, uma das maneiras de lidar com isso, tema capital em matéria de controle da corrupção, é o tema reforma política. Esse é um tema vital. Aliás, eu sei que a Ordem dos Advogados está preocupada também com isso, né? Há uma discussão sobre projetos, mudanças na lei em relação a essas questões eleitorais. Reforma política é imprescindível para o Brasil, em relação a várias coisas. Em relação ao controle da corrupção, super especialmente. Quando você muda as regras do jogo, quando você impede o número infinito de mandatos, quando você impede que fantasmas virem senadores, suplentes que nem se sabe que existiam e, de repente, essas pessoas viram senadores da República, pessoas que, com gritos, conseguem 1,5 milhão de votos e transformam em deputados indivíduos com 300 votos. São situações aberrantes que desrespeitam o cidadão, porque a legitimidade é nenhuma. Como é que um indivíduo de 300 votos pode representar o povo no Congresso Nacional? É óbvio que algo está errado, né? É óbvio que essa história dos quocientes precisa ser repensada, né? É óbvio que com gritos, meu nome é isso, meu nome é aquilo, e outros tipos de coisa, nós precisamos rever esse tipo de questão. E aí a gente fala da reforma política como um assunto de extrema importância. Do nepotismo já falei. Os partidos políticos vivem crise. Isso significa o quê? Nós vamos jogar uma bomba nos partidos e destruí-los? Óbvio que não. Óbvio que não. É o mesmo exemplo da pessoa que está doente, o hospital está funcionando mal, então eu vou matar o doente, assim acaba o problema? Óbvio que não, né? Nós precisamos resgatar o partido político como instrumento da democracia. Precisamos sair dessa situação que nós temos o partido político sendo um espaço para a conquista do poder, custe o que custar. Isso é nocivo. Isso é o que nós não queremos. Queremos partido político com ideologia, né? Uma democracia pelos partidos, em que o voto não seja la garantia soy yo. Lembram dessa propaganda? O indivíduo dizia, la garantia soy yo. E basta. Não é bem assim. Quantos minutos mais, Simval? 20. Ainda? Sim. Que beleza. Gostei, Simval, obrigado. É aquele caso, né, que eu atuei vigorosamente e me rendeu esse bônus. Obrigado, Simval. Vamos em frente, então. Para mim é um prazer falar e um prazer estar em vossa companhia aqui. Se vocês saírem desse auditório pensando com mais seriedade neste tema, eu ficarei imensamente feliz e gratificado, porque nós estamos falando de algo que diz respeito ao futuro do nosso país. Nós estamos falando de algo que diz respeito às futuras gerações, né? Falamos de algo sério, importante. E vocês são bons exemplos. Estão aqui hoje, num sábado de manhã, ao invés de estarem passeando, se divertindo por aí, vieram aqui com seriedade participar de um congresso de direitos humanos, o que mostra que o Brasil está indo num bom caminho. E vocês têm uma responsabilidade em relação aos que não vieram. A responsabilidade da multiplicação, né? Vocês são multiplicadores. Não sabiam disso? Então acabam de saber. Precisam sair daqui e levar a outros aquilo que ouviram. Por que é importante a Comissão da Verdade? Essa questão da ditadura. Por que é importante pensar na questão do controle da corrupção? E assim fazer com que esta mensagem chegue a mais gente. A proposta do tema que me foi colocado é justamente focar a questão do poder econômico. Controle da corrupção, estabelecendo uma correlação com o poder econômico, né? Pois observem o seguinte, o abuso de poder econômico tem
toda uma trajetória histórica no Brasil. Eu trouxe aqui alguns apontamentos, né? De 1822, ainda Brasil Império, até 1889, quando foi proclamada a República, o direito ao voto não advinha da condição de cidadão, mas da condição de renda. Era o chamado voto censitário. Só as pessoas com mais renda é que tinham voto, né? E uma comissão decidia subjetivamente casos duvidosos. Vejam o risco de abusos de poder, né? E vejam o princípio da igualdade sendo desrespeitado de maneira visceral, né? Em 1889, tínhamos a figura do voto de cabresto, né? Em que coronéis impunham a empregados, agregados e dependentes o voto. A compra pelo empregador era algo normal e cotidiano. A história do par de sapatos era um símbolo de corrupção eleitoral. Era um par do sapato antes da eleição e um outro pé, era um pé do sapato antes e o outro pé depois da eleição. Até 1930 havia as práticas das chamadas degolas. Se fecharem os olhos vão ver que temos degolas hoje em dia, né? Porque a ideia das degolas era a seguinte: os governadores manipulavam as eleições para deputados federais, visando o apoio ao presidente, degolando os rebeldes. Isso lembra alguma coisa dos nossos dados de situação de realidade? Cada um faça a sua reflexão, né? Em 1929, suposta fraude fundamentou um golpe que levou ao poder Vargas, após perder a eleição para Prestes. Em 1950, o roubo a mais faz de Adhemar, com o enriquecimento pessoal dele, que guardava em casa para pequenas despesas a módica quantia de $2.400.000. Para pequenos gastos, ele armazenava em casa para pequenos gastos. Adhemar, o roubo a mais faz. Anos 80, período militar, escândalos de corrupção, CAPEM, Coroa Brastel, pequenas amostras do que ocultamente se passava nas profundezas das empresas estatais. Nos anos 90, escândalo PC Farias, que levou à cassação de Collor, né? E, olhando um pouco a perspectiva de combate à corrupção eleitoral, e quando a gente fala em combate à corrupção eleitoral, nós estamos falando em combate ao abuso do poder econômico, né? Porque isso é algo que é absolutamente inaceitável, abominável, porque o abuso do poder econômico, que é o tema proposto hoje aqui, significa o seguinte: veja se vocês percebem o alcance disso. Quem é que é vitorioso quando há o abuso? Quem conseguiu mais dinheiro, quem captou mais doações. Quem tem mais dinheiro é que consegue se eleger. E não aquele que tem as propostas que convêm mais à sociedade. Percebam o risco do abuso do poder econômico para a destruição da democracia. O abuso do poder econômico significa nada mais, nada menos do que a negação da democracia. Significa a distorção. Essa questão do financiamento de campanhas, compare um pouco, vamos comparar um pouco o que acontece aqui e o que acontece nos Estados Unidos. Vocês lembram quando Barack Obama foi eleito nos Estados Unidos? Havia aquela questão dos cidadãos contribuindo com $1, $5, $10. Estados Unidos, a mentalidade do país, a cultura é outra. Lá, aquele que tem maior capacidade de captar doações é o melhor político. Esse é o nosso critério no Brasil? Quem consegue captar mais dinheiro na campanha? Esse é o que nós queremos exercendo o poder? É óbvio que não, né? O dinheiro não pode ser jamais instrumento de desequilíbrio. Não pode ser jamais instrumento de abuso. Por isso, nós precisamos de regras que limitem, que instituam esses limites, que não permitam o abuso do poder econômico. Por isso foi importante a Lei 9.840, que criou os crimes de corrupção eleitoral, a Lei da Ficha Limpa, né? E esse debate sobre reforma política, projeto de eleições limpas, limitação ao financiamento privado, máximo 2 mandatos consecutivos para o legislativo, né? A nossa democracia, como todo mundo sabe, ela é participativa e representativa, né? A liberdade de expressão e associação são conquistas,
são importantes, o direito ao voto e à informação são importantes, o direito dos líderes competir por apoios, a elegibilidade para cargos públicos, eleições livres, tudo isso é bom. O problema é a distância da igualdade social. O problema é as pessoas terem esses direitos e isso não representar, na prática, igualdade social. Esse é o grande desafio. Não adianta ter direito a escolher livremente se a concretização do exercício do poder não gera a quebra desta desigualdade, que é abominável. Segundo o professor Álvaro Moisés, cientista político da USP, vejam, essas duas telas elas têm algumas colocações muito interessantes, trazidas por um estudioso da ciência política, que é o professor Álvaro Moisés, sobre os impactos da corrupção e sua naturalização no Brasil. Segundo ele, aceitar a corrupção significa as pessoas considerarem que a lei não precisa ser obedecida, o que afeta a qualidade da democracia, pois se submeter à lei envolve não admitir que ela possa ser fraudada por irregularidades. É a pura verdade, né? Se eu relativizo o dever de cumprir a lei, significa que eu estou abrindo mão do quê? Da própria democracia. Né? A aceitação também afeta a percepção que os brasileiros têm de sua capacidade de fazer valer os seus direitos de cidadania e afeta negativamente a confiança que as pessoas têm umas nas outras. Percebam os efeitos nefastos disso. Quebra a confiança entre as pessoas, compromete as bases da democracia, né? E isso danifica o quê? Danifica a própria participação política. Por isso que você vê tanta gente dizendo: eu odeio política, não quero saber de política, não quero votar, não quero saber o que se passa. Isso é fruto do quê? Dessa falta de valor, de referência, da necessidade da obediência à lei, dos primados, dos elementos fundamentais da própria democracia. Essa é uma consequência, a danificação da participação política. E, com isso, a diminuição da adesão ao regime, estimulando a aceitação de escolhas autoritárias. Pessoas que não estão nem aí, aderem facilmente às escolhas autoritárias. E as consequências das escolhas autoritárias, facilmente se percebe quais são. Afeta também, segundo Moisés, a legitimidade do Estado democrático, quanto o princípio segundo o qual ninguém está acima da lei na democracia. O que importa não é a lei. Essa é a regra paralela, né? Importa quem você conhece e o quanto está disposto a pagar. É isso que nós queremos? Esta lógica? Quem você conhece e quanto está disposto a pagar? É óbvio que não, por isso vocês estão aqui. Frauda também o princípio da igualdade política inerente ao regime, pois seus protagonistas podem manter o poder e benefícios políticos desproporcionais aos que alcançariam através de modos legítimos de competir politicamente. E distorce a dimensão republicana da democracia, porque faz as políticas públicas resultarem não da disputa aberta de projetos, mas de acordos de bastidores que favorecem interesses espúrios, né? E também um dos fatores responsáveis pelo incremento da desconfiança dos cidadãos das instituições democráticas, que gera instabilidade política e contribui para o aumento de índices de criminalidade. Vejam, não sei se vocês já tinham parado para pensar nisso, correlação existente entre a instabilidade política, a descrença na democracia e o aumento de índices de criminalidade. Existe correlação em relação a estes fatores. A falta de perspectiva e tudo mais. Como eu não quero abusar da paciência de vocês, caminhando para concluir, já falei sobre a ideia de Brandeis, sobre a importância da transparência. Essa frase do Bob é muito interessante, falando sobre democracia e transparência. Democracia, segundo ele, é o governo do poder público em público. Em público, para termos transparência. Assim, o governo democrático se distingue dos imperiais, ditatoriais ou tirânicos por sua visibilidade e transparência. A mensuração da corrupção, eu acho que eu vou caminhando realmente para a conclusão aqui, porque já avançamos bastante no tempo. O que eu quero mostrar para vocês aqui, vou chegar aqui na parte das 20 ideias que fecham a minha exposição e depois vou mostrar os vídeos, né? Que tem mais algumas imagens.
Eu falei um pouco dessa ideia. Ó, essa imagem do Instagram que eu mencionei, vejam lá, 2 de outubro, Fernanda Paes Leme com a camiseta, segunda imagem mais acessada no planeta naquela manhã. Aqui também uma pesquisa, mas isso não tem tanta importância. Ó, esse é o banner, quando eu falei que vocês podem aderir, lá no site da campanha e na página no Facebook, vocês encontram. E no meu perfil também, estão todos convidados, quiserem conversar pelo Facebook, eu tenho o Facebook, Roberto Livianu, e na capa do meu perfil eu uso este banner que dissemina esta ideia contrária à corrupção, com a imagem da Giovanna Antonelli e a outras imagens de outros artistas. Aí a parceria que nós fizemos, jogadores de futebol entrando em campo com a camiseta Não Aceito Corrupção, na final da Copa do Brasil também, né? Mídia nos aeroportos, web banner infantil também usado em livros escolares, né? E isso eu preciso falar um pouquinho. Quando a gente lançou a campanha, nós fizemos um anúncio de meia página e a Folha de São Paulo veiculou esse anúncio. Aceito propina. Centenas de ligações. Centenas de ligações de interessados. E a gravação que havia ali, você não tem vergonha na cara? Você está querendo lesar o seu país? O que o leva a fazer esse telefonema? Pois houve centenas de ligações no anúncio aceito propina, o que mostra que nós temos bastante trabalho pela frente. Para fechar essas últimas telas que eu quero mostrar, e depois vou mostrar o vídeo, vou pedir ajuda aqui. Já está aqui no computador o vídeo? Então está ótimo. Então já vamos mostrar. Mas antes de fechar, quero concluir aqui com algumas ideias sobre instrumentos que podem controlar a corrupção. Não há uma receita pronta. Eu acredito, meus queridos, em educação para a cidadania, fortalecendo valores humanos, humanistas e coletivos. Acredito no combate ao nepotismo e à abusividade do número de cargos de confiança. Acredito na integração de base de dados, né? Não tem sentido o Ministério Público, a polícia, o Judiciário trabalharem distantes uns dos outros. Precisam compartilhar informações, né? Usando-as com inteligência, implementando a cultura do compartilhamento de informações na esfera pública, né? Precisamos repensar a estrutura dos partidos políticos para fortalecer a própria democracia, né? Fortalecer a cidadania conscientizando as pessoas sobre a importância da participação política. Estamos fazendo isso aqui hoje. Nós estamos conversando hoje sobre isso, nesta manhã também. Promover a reforma política com fidelidade, financiamento público, limite de mandatos legislativos, suplência, visando coibir o abuso do poder econômico. Intensificar e aprimorar os mecanismos de cooperação internacional, fazer valer a lei de improbidade com aplicação plena e sem foro privilegiado, né? Mídia responsável, que além dos escândalos mostra a promoção de responsabilidades, avançar na reforma do judiciário para reduzir a morosidade da justiça, capacitar a burocracia com a intensificação de utilização de planos de carreira definidos com os servidores para motivar, cobrar eficiência, premiar e punir, fortalecer a cultura da transparência, accountability, e melhorar o controle de movimentações financeiras, pulverizar a ação para evitar lobby, ou seja, desconcentrar poder, né? Fortalecer órgãos de controle, aumentando recursos e melhorando coordenação, depurar distorções no orçamento público, torná-lo cada vez mais vinculativo, 30% para a saúde, 25% para a educação e assim por diante. Fazer valer a lei de acesso a informações para garantir publicidade e transparência, equilibrar os poderes da República, fazer valer a lei de licitações, envolver cidadãos no combate à corrupção, mais recuperação de ativos desviados, mais confisco de patrimônio e menos prisões. Prisão não é sinônimo de combate à corrupção? Eu tenho uma ideia simples para combater a corrupção. Só resta conversar com os deputados. Confisco. Desviou 100 mil reais. E tem 100 milhões de patrimônio. Não é recuperar 100 mil reais, é confiscar os 100 milhões. Vamos confiscar patrimônio de 3 indivíduos e divulgar amplamente na imprensa. Vocês vão ver como desaba a corrupção no Brasil, a corrupção pública, né? Só que só falta um detalhe, os próprios atingidos pela lei aprovarem essa lei, né? Só falta combinar com os russos. Pessoal, muito obrigado. Eu quero mostrar os vídeos.
Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. É forte. São 2 filmes. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Muito obrigado, pessoal.